Bom jogo do Grêmio, mas o Flamengo é muito poderoso, né? Um monte de gente na Copa América. Aí ontem se machucam dois no primeiro tempo, o Cebolinha e o Igor Jesus, e entra o Luiz Araújo e o Bruno Henrique. Quem é que tem Luiz Araújo e o Bruno Henrique lá como terceiras opções para entrar no time, né? Muita diferença faz esse elenco do Flamengo. Vamos ver quando os outros clubes vão se tocar disso. Não adianta se tocar, né? O Flamengo ganha mais dinheiro. Todo mundo se tocou, só que não tem condição de competir, só isso. Mas eu acho que tá todo mundo muito passivo na coisa do Flamengo ganhar mais dinheiro, entendeu, Tironi? Eu acho que o Flamengo é como nos esportes americanos, é como eu vejo. O Flamengo deveria ganhar mais dinheiro por tudo o que ele faz a parte do campeonato. A bilheteria, venda de camisa, de produtos, toda o mundo de finanças, de dinheiro que um clube pode ganhar, né? Venda de jogador, formação de jogador, etc. No campeonato, a quantidade de dinheiro que cada time que joga esse campeonato deveria ganhar deveria ser igual. É assim que eu vejo, e não é uma coisa de louco, não. É assim no futebol americano, por exemplo, que é uma das ligas mais importantes do mundo. E aí os clubes se diferenciam no que eles fazem com os seus produtos, com o seu torcedor, na ação do seu estádio, do seu lugar, mas não com direito de televisão. Para mim é um descalabro que acontece no Brasil. O Rodrigo Esteves aqui fala âncora. Só um instantinho, ele está falando isso aí porque eu dei uma resposta hoje do Posse-Bola do UOL a uma bobagem que o Júlio Gomes falou na sexta-feira, dizendo que os outros clubes têm que se ligar porque o Flamengo ganha muito dinheiro. E eu estou falando aqui abertamente, falo para o Júlio a hora que ele quiser. Não, os outros clubes têm que se ligar porque o Flamengo está organizado e por isso fatura muito. O dinheiro da televisão do Flamengo é quase igual ao do Corinthians. O Flamengo ganha mais porque o Flamengo foi à final da Copa do Brasil, o Flamengo vai até. O Flamengo avança na Libertadores, então o Flamengo ganha mais dinheiro. Agora, o acordo do Corinthians é parecidíssimo com o do Flamengo. A diferença dos dois é que um é bem gerido, o outro é pessimamente administrado, por isso está nessa crise sem fim. Então, quando alguém vem falar sobre isso, os clubes têm que se ligar, não, eles têm que ter fair play financeiro, eles têm que ser bem administrados, têm que gastar dentro do porque nisso que ele fala de ter que se ligar, parece que o Flamengo está surrupiando o dinheiro de alguém, exatamente, né? Exatamente, parece que está fazendo uma coisa errada. Se ligar do quê, amigo? Isso é um desserviço, eu acho isso é desinformação e é grave. Então a gente tem que rebater esse tipo de coisa. Da mesma maneira que a gente caía de porrada no Flamengo lá no passado, quando era aquela bagunça. Quando era o maior devedor do Brasil, é o que finge que paga e finge que joga, do Vampeta, esse tipo de coisa. A gente criticava pra caramba. Direto, era porrada o tempo todo. Quem me acompanha sabe, eu trabalhei na ESPN em 2004, antes de jornal e tudo, minha carreira não começou na ESPN, mas antes de jornal, 2004 até 2012, depois de 2013 começam as mudanças, era todo dia, amigo. Quem não se lembra era eu, o Lúcio de Castro, lá no bate-bola, lá com o João Canalha. Todo dia a gente criticava. Um dia sim, o outro também. Um dia sim, o outro também. E os dirigentes ficavam furiosos, claro. E tinha torcedor do Flamengo que não gostava. Critica muito o Flamengo. Claro, uma bagunça. Era uma bagunça. Contratou o Ronaldinho Gaúcho saiu, processou o Flamengo na justiça. Contratou o Wagner Love, não tinha dinheiro para pagar, foi devolvido pela gestão do Bandeira de Melo, com o Valinho Vasconcelos à frente da vice-presidência de futebol naquela ocasião. E, peraí, gente. Os clubes têm que se ligar, sim, que o Flamengo hoje, nesse aspecto, gente, ele é referência. E se ele tem esse elenco rico hoje, é porque trabalhou para isso. Com o Palmeiras também, a sua maneira. Se fortaleceu, se organizou, investiu na base, vende jogadores a um preço altíssimo, né? Tomou remédio amargo de nem sempre, tá mal, vou contratar um grande jogador. Não, manteve a linha ali. Pelo contrário. Em 2014, no início de 2014, o Elias tinha sido um destaque emprestado pelo Sport, que estava em baixa lá em Portugal, na Copa do Brasil. O Sport pediu 8 milhões de dólares pelo Elias. Eu falei, não tem esse dinheiro. Abriu mão do Elias. A torcida adorava o Elias. Ele foi para onde? Para o Corinthians. Que pelo jeito não tinha dinheiro para pagar e vai acumulando dívida. Essa é a diferença. E na época, o torcedor do Flamengo não gostou do Elias ir embora, mas entendeu. Vocês se lembram disso? Entendeu. Não houve protesto. Tipo, não podemos pagar, tudo bem, vamos arrumar a casa. Essa é a grande história do futebol brasileiro recente. Tá? Essa é a grande história. Um clube popular da maior torcida, que era o maior exemplo da bagunça,
alvo de chacota e que se reestrutura. Infelizmente, para o rubro-negro, tem algumas coisas da diretoria que a gente questiona, mas é outra história, né? O futebol é muito mal administrado. Tanto que fica batendo cabeça, trocando de técnico. Se não fosse assim, o Flamengo teria muito mais títulos do que ganhou nos últimos anos. E ganhou coisas importantes, hein? Teria mais. Agora, criticar que os clubes têm que se ligar porque ganha muito, e o dinheiro da televisão é mais ou menos 1/3 do faturamento total do Flamengo. É mais ou menos 1/3. E O Flamengo tem fatura um muito balanço dinheiro aberto, hoje, como né? bilheteria, patrocínio na camisa, sócio-torcedor que é muito baixo, poderia ser bem melhor, porque é péssimo sócio-torcedor do Flamengo. O Corinthians fatura muito mais de sócio-torcedor do que o Flamengo. Ah, porque tem um estádio. Não, não é só por isso, não. Porque o benefício dado ao corintiano de ter um ingresso mais acessível, mais barato na Neoquímica Arena Itaquera, o rubro-negro também tem no Maracanã. O Flamengo joga no Maracanã. E o cara paga menos, tem prioridade, tudo. É que é ruim o sócio-torcedor do Flamengo. E não contempla o rubro-negro que mora fora do Rio de Janeiro. De alguma forma, participar. Para ter aquela coisa do pertencimento, trazer esse cara. Eu até conversei semana passada com o ex-dirigente do Flamengo, batendo um papo, falei sobre isso. Falei, é muito ruim. Tomara que o próximo presidente, seja ele qual for, tenha cuidado com isso, para trazer esse povão todo para participar, de alguma forma, do clube. Agora, isso é um absurdo, falar que os clubes têm que se ligar de quê? De se ligar de outra coisa. Ser bem administrado, seguir o exemplo do Flamengo. Se o Corinthians tomasse esse remédio amargo, há alguns anos, já estava aí brigando. Não lá embaixo. Porque, Mauro, o Flamengo é um dos clubes mais transparentes, né? O balanço está ali para quem quiser ver, né? Com detalhes. Há mais de uma década. Há mais de uma década. É tudo detalhadinho. Isso aí eles fazem de forma exemplar. Duas coisas são exemplar. Isso é exemplar e eu discordo de várias coisas do Landim. Várias coisas. Várias coisas. Desde a hora que ele foi lá para Brasília, lá com o Bolsonaro, já achei aquilo um absurdo. Várias coisas. Né, na pandemia. Mas o Flamengo, na gestão dele, inegavelmente alavancou receitas absurdamente. Saiu de 400 e poucos milhões para hoje quase 1.300, sem ganhar um título no ano passado. Isso é um negócio espetacular, porque o Flamengo também investe na base, desde a gestão anterior. Investe na base e colhe frutos. Não é só Vinícius, não. São vários jogadores bem vendidos. E o Palmeiras também. Então você vê, os dois times que são os que estão aí protagonistas, investem bem na base. O Palmeiras está contratando o Maurício, contratou o Giai lá do São Lourenço, contratou o Felipe Anderson. Está trazendo um jogador bom. Trouxe ano passado o Lázaro emprestado e o Aníbal Moreno do Racing, que é um bom volante. Está se mexendo. Está ali contratando Felipe, também. Porque pode. E o Flamengo é a mesma coisa. Fez uma janela fortíssima. Gente, o Léo Ortiz, Vinha e De La Cruz é uma janela pesada no começo do ano, cara. Falando de jogadores, sabe? E outros caras, como o Cebolinha, que vieram antes, né? Que agora estão jogando muito bem. Demorou um pouco, mas engrenou. Mas, enfim, isso acho que a gente não pode deixar passar. Sim. Porque o cara que ouve aquilo pensa, é mesmo, tá errado. Não tá errado, não. Errado estão os outros. Estão os outros. O Flamengo tá certo, cara. E a gente tem que discutir isso pelo bem do futebol brasileiro. Vê o Fluminense. Ganhou a Libertadores, tá todo endividado, jogando mal. Olha que situação. Olha que situação.